Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. No nosso trabalho, nos nossos negócios, de maneira geral, no processo de empreender ou desenvolver qualquer coisa nova, é possível que diante de tantas informações que recebemos, diante de tantas experiências que já vivemos na vida, tantos objetivos que já traçamos, tudo isso, algumas vezes, pode servir para desviar o foco do que efetivamente desejamos na vida, em vez de facilitar nossa tarefa como de fato deveria ocorrer. Por isso, nós precisamos ter um único caminho para trilhar. Porque se tivermos muitos caminhos, correremos o risco de perder a referência da própria identidade. Isto é, a capacidade de sermos reconhecidos por qualidades específicas que nós temos. E o que é pior, podemos perder a referência do que realmente queremos fazer. As pessoas de sucesso sempre procuram caminhar por um caminho bem definido, embora possa dispor de muitos recursos. O que podemos perceber, se nos debruçarmos sobre a personalidade de muitas pessoas, é que elas têm a capacidade de não ficarem perdidas nas inúmeras possibilidades e opções que se lhe apresentam, mas capricham na pontaria, estabelecem um foco, imaginando situações e perseguindo essas situações, utilizando os recursos necessários e disponíveis para tornar as suas visualizações em realidade. Conclusão: às vezes é preciso aprender a dizer não, muito mais do que dizer sim, para não perder o foco. Normalmente as pessoas dizem sim para tudo, gastam o que têm, desperdiçam esforço, buscam corrigir seus erros e depois pedem apoio para outras pessoas. Estabelecer o foco é eleger apenas um alvo a ser buscado a curto, médio ou longo prazo. Para isso, mapeando da melhor maneira possível os recursos que possuímos e que devem ser gastos com muito critério. Acertar o alvo implica ter equilíbrio, usar mais jeito do que força, esperar o momento mais adequado para lançar a flecha e não ter ansiedade. Se esperamos 9 meses para nascer, as coisas de modo geral também têm o tempo certo para acontecer, desde que mantenhamos o foco. Pensemos na seguinte situação. Eu tenho como objetivo falar com um amigo meu. Vou até a casa dele, lá chegando, toco a campainha por algum tempo e ninguém atende. Depois de meia hora, fico indignado, mas continuo apertando a campainha. Qual era o meu objetivo? Falar com o meu amigo. E agora, qual é o meu objetivo? De repente, o meu objetivo agora é apenas ser atendido. Assim nós vemos que é bem comum as pessoas perderem o foco sem perceber, sem saber mais por que estão fazendo determinadas coisas. O foco nada mais é que não perder de vista o ponto onde devemos chegar. Para termos sucesso nos nossos empreendimentos, nos nossos negócios, com certeza devemos aprender a eleger um só objetivo de cada vez. Imagina se você quisesse sair de carro aqui de Cândido Mota para ir para Salvador. E de repente no meio do caminho, resolvesse visitar muitos outros lugares situados entre Cândido Mota e Salvador. Se eu quiser ver tudo o que tem pelo caminho, gastarei mais combustível, meu tempo ficará mais curto e assim por diante. Além disso, que prazer eu sentiria em estar apenas por 1 hora em cada uma destas cidades por onde eu passar. Não seria melhor poder descansar por vários dias lá em Salvador, que é o meu destino, que é o destino projetado para a minha viagem? O segredo é manter sempre um foco em mente, sem nos perdermos na dinâmica do caminho.
Porque se formos parando, desta forma, ao chegarmos ao destino, estaremos cansados. No exemplo que estamos dando, é claro que de repente o meu projeto seja efetivamente viajar e conhecer ao mesmo tempo várias cidades. Tudo bem, mas aí o meu objetivo não seria sair de Cândido Mota com destino a Salvador, mas fazer uma turnê, de repente, por várias cidades que estão na rota entre Cândido Mota e Salvador. Dá para entender o que é a questão do foco? Eu tenho a oportunidade e a opção, muitas vezes, de seguir vários caminhos para atingir vários objetivos. Só que se eu quiser fazer tudo ao mesmo tempo, é possível que eu não chegue a lugar nenhum. O foco produz concentração e resultados. Quando nós falamos em cirurgia plástica, certamente vem à nossa mente um médico famoso, que notoriamente é conhecido pelo seu trabalho. Quando nós falamos em filhos, drogas e assuntos semelhantes, é possível que venha à nossa mente o nome de Isamitiba, por exemplo. Se escolhermos o conceito de felicidade, o autor lembrado é muito provável que possa ser Roberto Chianachik. Enfim, tudo depende de nossa identidade. Devemos eleger um só foco, algumas vezes até aprendendo a dizer não. O foco é determinado pelo resultado. Estabelecer foco significa eliminar os entraves que podem surgir no meio do caminho. E a manutenção do foco tem a ver também com a nossa capacidade de visualizar soluções em vez de problemas. Diante de um desafio, muitos são levados a valorizar mais os obstáculos do que as facilidades. Assim, o foco se volta para o problema. Os homens de resultado, ao contrário, têm como característica dar foco às soluções e não aos problemas. Embasados no foco, podemos mapear nossos verdadeiros potenciais, nossa verdadeira inclinação, monitorando a dinâmica do dia a dia para não nos trairmos durante o percurso. Enfim, focando soluções e não apenas problemas. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Chega de tropeços, quero direção. Quero com a palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero atitude que define o cristão. Abre meus ouvidos, quero tua direção. Toma minha mente, guia o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas teus pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor, o centro do Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje, nós estamos falando, refletindo sobre a necessidade de manutenção de foco em tudo que fazemos em nossa vida. No primeiro bloco de nosso programa, se o ouvinte percebeu, a nossa reflexão se prendeu mais ao nosso cotidiano, especialmente voltado para o trabalho e sobre a visão de foco no mundo corporativo, ou seja, no mundo das empresas, no mundo das instituições. Mas nós queremos também dar uma ênfase especial sobre a necessidade de foco na vida do cristão. Porque hoje nós vivemos com tanta coisa competindo por nossa atenção, que realmente é muito fácil perder o foco. São banners, cartazes, pessoas na rua com folhetos na mão, carros de som gritando sem parar. E
como não perder o foco em meio a tudo isso? E por que não posso e não devo perder o foco? Se eu quiser ser bem-sucedido como cristão, eu também preciso manter o foco. Preciso permanecer focado em meus objetivos. O primeiro passo para não perder o foco é estabelecer um alvo, um objetivo, um modelo, uma pessoa para o qual eu possa olhar e me espelhar. Quais são seus alvos na vida? Será que você tem alvos e objetivos que deseja atingir? Para manter o foco em seus objetivos e ser bem-sucedido em seus projetos, é necessário entender que é preciso enfrentar também as ideias contrárias e enfrentá-las com sabedoria e perseverança. Nenhuma vitória vem de graça. Muitos torcem pelo seu sucesso, é verdade, mas também, infelizmente, podem existir aqueles que investem no seu fracasso. Por isso, você precisa ter convicção de estar no caminho certo. Outro degrau na escada que leva ao sucesso é aceitar que o apego à fama pode nos condenar ao eterno fracasso. Quem ama a fama nunca tomará decisões difíceis ou impopulares. E no caminho do sucesso, as decisões difíceis de serem tomadas, complexas de serem executadas e impopulares são o que há. E se você for apegado à fama, nunca terá coragem e ousadia suficiente para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Na caminhada para o rumo certo, saiba que a recompensa não é imediata e nem vem rapidamente ao nosso encontro. Às vezes demora sermos reconhecidos, demora sermos honrados e recompensados pelo nosso trabalho. Por isso é tão importante manter o foco, para não desistir no meio do caminho e achar que o seu trabalho foi em vão. Dentro de nosso cristianismo, muitos têm a concepção de ser cristão como sinônimo de ser uma boa pessoa. O cristianismo vai muito além disso. Muitas são as pessoas, muitas são as igrejas, como muitas também são as vozes que professam a si mesmas cristãs. Mas infelizmente, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Deus mandou Jesus como um exemplo de como viver uma vida pura, de como viver uma vida que agrada a Deus. Ele é a porta que nos leva a entrar no reino de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus, a expressão de sua vontade para o ser humano. Quem está nele anda em concordância com a sua palavra e em todo o seu proceder vive uma vida que agrada ao Pai. Ser cristão é ser como Cristo, é concordar com Ele e refletir a vontade do Pai em cada palavra, em cada relacionamento ou situação de sua vida. Mas no meio de tantas vozes, às vezes realmente fica difícil distinguir a verdadeira voz a seguir. Mas o Evangelho é claro, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Em qualquer rebanho, as ovelhas dependem do pastor. É ele que as encaminha para o pasto à procura da alimentação. É ele que mostra o lugar para beber água, como também cuida delas e trata até as suas feridas quando se machucam. Desta forma, o rebanho de um pastor está sempre perto dele, porque as suas ovelhas sabem que ele é a fonte de tudo o que elas precisam. Minha gente, todo cristão faz parte do rebanho de Cristo. E assim como as ovelhas de qualquer rebanho, quanto mais seguirmos o Evangelho de Jesus, mais fácil fica reconhecer a voz do nosso pastor e a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós só seguiremos, nós só avançaremos com segurança no Senhor, andando nas verdades do verdadeiro cristianismo,
que, embora muitas vezes se manifeste de forma diversa, possui apenas um fundamento, apenas um esteio, que deve ser base comum em qualquer lugar que se professa a fé cristã. O foco do verdadeiro cristianismo está em dar e não receber. Está em servir e não ser servido. Está em amar independentemente de ser amado, pois o amor de Deus foi derramado no coração do cristão e faz parte de sua natureza. Está em perdoar, mesmo que em sua concepção a pessoa não mereça perdão. Por isto, foi o que o Pai fez com você. Então, quer ser bem-sucedido? Quer ser bom cristão? Um dos segredos é manter o foco. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje tiveram as seguintes fontes: artigo Desafiando os Limites, de Wallace de Souza, artigo publicado no site defenseoffight.org.br, de Camila Licurgo, e também artigo do livro de Luiz Fernando Garcia, Pessoas de Resultado. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para novamente apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto novamente com a sua audiência. Chega de tropeços, quero direção, quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero atitude que define um cristão.